Fala galera, tô de volta aqui com esse vídeo pra gente fazer a resolução, tá? Daquela questões da lista de questão que eu tinha colocado pra vocês. Fiquei devendo porque eu tava um pouco doente, ainda tô me recuperando, mas vamos lá, tá? Eu vou resolver essas questões com vocês hoje aqui, tá? Rapidinho, mais pra gabaritar com vocês, não vou me estender muito nas explicações, tá? Qualquer coisa, alguns alunos inclusive já me mandaram mensagem, já tirando dúvida, né? E eu até fiz a resolução de alguns itens com alguns alunos, mas vamos lá. Sobre a antiguidade do Ocidente, falando sobre Grécia, sobre Roma, perdão. Explique de que modo a monarquia foi extinta em Roma e qual a participação que os patrícios tiveram nesse processo. É uma questão dissertativa, né? Argumentativa, eu quero que você argumente a respeito. Alguns alunos já responderam, né? Galera, vamos entender aqui antes da resposta. A gente percebe que no primeira parte, né, do período político romano, a monarquia ela vai durar ali até os reis etruscos, como você já sabe. Com Tarquínio, o soberbo, existe uma centralização cada vez maior. E uma característica importante da monarquia romana é que durante todo esse processo já existia a figura do Senado como a organização política, na verdade. Sendo assim, o Senado, na figura dos patrícios, eles vão ter um papel fundamental com a queda da última monarquia em Roma. E com isso, assumindo aí, levando o Senado ao papel mais importante da política romana, beleza? Então, uma resposta base para você aqui, fazer uma comparação com a sua que você respondeu, seria essa daqui, ó, gente. A monarquia foi extinta pela ação dos patrícios, que começaram a se demonstrar descontentes com o tipo de governo em que uma única figura tinha amplos poderes, né? Desse modo, visando superar tal problema, decidiram distribuir as atribuições políticas em vários cargos, conhecidos como magistraturas. Então, de uma forma mais completa, a gente entende o interesse dos patrícios, não é? No fim da monarquia e a assimilação do poder político por parte dessa elite. E a partir desse momento eles organizam o Senado em várias magistraturas, ou seja, organizam a parte burocrática desse modelo de governo. Tranquilo? Que inicia então é a República, né? Período republicano aí do modelo político. Segunda, por qual motivo podemos afirmar que a República se destaca com o momento de formação do Império Romano? Essa pergunta é bem interessante, né? Por que a gente pode afirmar que é na República que se destacam momentos importantes para a formação do Império? Pois bem, galera, olha só. Durante a República, a gente sabe que ocorre um fator muito importante, que é o fator de expansão romana, né? A expansão romana é quando Roma vai começar a ganhar grandes perfis, né? Daquela Roma que a gente conhece, uma Roma de território muito amplo, de dominação, né, muito extensa. E não é no Império que isso ocorre, é exatamente na República. Só que a gente sabe também que durante a República, com essa expansão, vai surgir uma série de problemas de realidade ligada à desigualdade, né, social e econômica. Sobretudo com a queda dos pequenos camponeses ali, que não eram patrícios, né? Os plebeus, então, eles vão começar a ter uma certa dificuldade ali durante essa república, né? Pois bem, o Senado vai tentar de várias maneiras, né, contornar esse problema social, essas conturbações, essa instabilidade ali sociopolítica que está acontecendo. Até que surge a figura dos generais, que vão se fortalecer demais com esse processo de expansão, né? Vão ganhar um status social muito importante, muito forte. E são esses caras, né, através dos triunviratos, que vão começar então a criar esse novo modelo de política, de organização diferente da República. É aí que vai dar origem ao Império, não é verdade? Então o Império ele tem suas bases dentro da República devido à figura dos generais que vão se fortalecendo com o passar do tempo. Então uma resposta base para você fazer aí uma comparação com a sua é essa, ó.
Tal afirmação pode ser apoiada na medida em que a República é justamente o período em que o exército romano passou a ganhar uma organização capaz de realizar as conquistas de diferentes territórios, expansão territorial. Ao mesmo tempo, vemos que nessa mesma época a economia romana cresceu com a exploração das terras conquistadas, a articulação do comércio em diferentes regiões e a exploração do trabalho escravo. Não é isso? Isso vai fortalecer então a figura do surgimento dos generais, o que vai levar ao primeiro imperador romano, que é exatamente um general, tá bom? Otávio Augustus. Terceira, sobre a crise da República e o surgimento do Império, é correto afirmar que teve uma aluna, vários alunos na verdade, mais de dois, que ficaram em dúvidas aqui entre a primeira e a segunda optativa, que diz o seguinte, foi ocasionado pelo êxodo rural e pelas crises de abastecimento, que geraram conflitos civis e constantes convocações de ditadores, generais e triunviratos, né? Pois bem, parece muito correto, porque está dentro do contexto que nós estudamos. A B diz, foi ocasionada por causa do descontentamento dos plebeus frente ao monopólio da política nas mãos das elites patrícias. E, frente a isso, os plebeus passaram a reivindicar seus direitos, recusando-se a fazer parte do exército. Tá certo? Tá certo. Tá certíssimo. Agora, por que eu vou então ter duas questões corretas aqui? Os alunos ficaram em dúvida, tá? Galera, vamos ver qual é a certa? A letra A, né? Foi ocasionada pelo êxodo rural devido à expansão e pelas crises de abastecimento, tá? Que geraram conflitos civis e constantes convocações de ditadores, generais e triunviratos. Por que essa aqui está mais certa do que a B? Porque, sobretudo, a crise da República Romana ela está ligada não a somente um fator. Ela é de fator econômico, ela é fator de político e social. Então, a B, ela te diz que foi por causa do descontentamento ligado à participação política somente, né? Que vai gerar as crises e tudo mais, as greves, a fuga deles, a negação da participação do exército, tudo bem. Mas aqui está te dizendo, basicamente, que ela só foi gerada, essa crise, devido ao monopólio político dos patrícios. Não é só isso, né? É, sobretudo, a questão econômica, né? A criação desses latifúndios. Os patrícios, além da participação política, eles queriam, sobretudo, acesso à terra, o que não acontece. Então, a letra A está mais completa do que a letra B. A letra B ela se fecha somente na razão política, o que não é correto a gente afirmar, beleza? A quarta questão. A respeito das classes que compunham a sociedade romana na antiguidade, é correto afirmar. A letra correta aqui é a letra B, tá? Os plebeus compunham a classe formada pelos camponeses, até aqui tá certo? Tá certo, vírgula. Artesãos e alguns que conseguiam enriquecer-se por meio do comércio. Tá certo, William? Tá. Alguns plebeus, como eu já falei para você nas aulas anteriores, eles conseguiam ter acesso econômico através do comércio, já que somente eles faziam, né? Atividade que era permitida somente a eles. Existe essa possibilidade? Existe. Porém, esses caras, além isso aqui, do desenvolvimento comercial, isso é, sobretudo, uma exceção. A maioria desses plebeus, eles não têm, né, uma ascensão econômica aí tão grande, tá? Mas acontecia, né, de alguns plebeus alcançarem sucesso econômico através do comércio, beleza? Quinta questão. Observe o texto. Não podemos esquecer que, após as frustradas tentativas de reformas dos Gracos, irmão Caio Tibério Graco, emergiram no seio das elites dirigentes romanas duas tendências ideológicas vinculadas aos problemas socioeconômicos do século I a.C. De um lado, encontravam-se os chamados líderes populares, que defendiam políticas voltadas para a plebe, né, e para os proletários urbanos, políticas essas caracterizadas pela concessão de terras públicas na Península Itálica, ager publicus, e pelo fortalecimento de instituições ligadas à plebe, tais como o tribunato e assembleias populares. O termo proletário, olha só que interessante, citado no texto, deu origem à palavra proletário, que no contexto da Roma Antiga era usado para determinar as camadas mais baixas da sociedade. O sentido etimológico dessa palavra, qual vocês marcaram? Vamos ver? Está relacionado com a prole, ou seja, os filhos, as crias, ou seja, com sentido reprodutivo, geração de descendentes, né? Então,
Eu acho que eu já até abordei esse termo, né, de proletariado, né, proletário, com vocês falando sobre Revolução Industrial, sobre a figura do proletariado na Revolução, né? E olha que interessante, o termo ele surge aqui em Roma para determinar essas classes mais populares que têm uma grande quantidade de descendentes, né, que estão ali na base da pirâmide social romana, beleza? Galera, espero que vocês tenham acertado. Eu sei que muitos fecharam, né? Conheço os meus alunos, alguns insistentemente me buscaram para tentar tirar dúvidas. E é isso, espero que tenha sido proveitoso essa atividade para vocês. Em breve eu volto com mais a respeito do nosso novo assunto, que é a Idade Média, tá bom? Beijo a todos e todas, fiquem em casa, fiquem bem, tá bom?